todos sejam sempre muito bem-vindos, né? Mais uma vez aqui na segunda-feira. Nós temos hoje a Luiz Leme, está lá no meio, de Bauru, né? Veio nos prestigiar. Tanto tempo Luiz chama, hoje deu certo ela vir nos prestigiar. Né? E o tema que ela vai falar é sobre reflexões sobre processos de cura. Nós vamos fazer uma leitura, a prece, e depois o espaço é seu. Livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra. Na renovação espiritual. Afirmação de fé. Exemplo de confiança. As sombras se agitam, desorientadas, quando a luz se faz mais intensa. Indiscutivelmente, os problemas não desaparecem de vez. No entanto, é forçoso que o servidor se mantenha firme no posto de ação e vigilância, com a alegria de que cumpre o dever. Rogamos observação e prece, firmeza de ânimo e disposição a servir. Estamos na condição do cultivador que se encontra em árduo serviço no solo, achanando a gleba e manejando o arado para lançar, por fim, a semente renovadora e produtiva. Realizado o trabalho de plantação, surge o período abençoado da espera. E de tanta paz carecemos de complementação do serviço, que para sermos mais precisos, somos impelidos a lembrar a tarefa do cirurgião, cujo esforço, em seguida ao trabalho operatório, é compelido a aguardar as respostas orgânicas do paciente. Estejamos no desempenho de nossas atividades normais, dentro daquele preceito do orai e vigiai, porquanto aqueles irmãos nossos do passado, a quem suplicamos renovação para eles e para nós, muito dificilmente se impõem a essa mesma renovação. Tenhamos paciência e calma, bom ânimo e fé, e assim como usamos medicamentos em doses certas e nas ocasiões certas, a fim de que o desequilíbrio do corpo desapareça em favor da saúde, adotemos comportamentos análogos, mobilizando palavras de paz, amor, bênção, ante as dificuldades da alma, para que se nos refaça a harmonia espiritual. Linda mensagem, né? Vou fazer a prece. Querido Deus, Pai amoroso e justo, gratidão, Senhor, pela vida, gratidão por todos nós estarmos aqui, encarnados, desencarnados, para mais uma vez, Senhor, aprender um pouco mais através das palavras da Luíse. Que os bons espíritos possam auxiliá-la nas palavras, no pensamento, e que tudo que ela nos passar, Senhor, caia em nosso coração como um bálsamo salutar, renovando a nossa fé, a nossa esperança. Que o seu amor, Pai, se estenda sobre tudo que criastes, sobre o céu, sobre a terra, de luta e de sofrimento. Abençoe a todos os vossos filhos. E com a tua permissão, Senhor, pedimos este momento de iniciar o nosso estudo, a nossa palestra desta noite. Assim seja. Luíse, o espaço é todo seu. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todas. É sempre um prazer quando eu posso dividir um pouquinho daquilo que eu busco estudar e busco aplicar na minha vida. Eu costumo dizer em todas as palestras, né, que eu não estou aqui dando uma palestra. Eu estou aqui em conjunto com vocês, possibilitando que a gente possa crescer um pouquinho a mais juntos. Então o que eu trago aqui são realmente reflexões. E essas reflexões vão partir, né, de alguns pontos, mas elas também são pessoais. Né? Cada um de nós está dentro de uma caminhada e a cada um de nós cabe o dever de refletir sobre a própria caminhada.
Então eu espero ser ponte para que essas reflexões possam acontecer no dia de hoje. E antes de iniciar mesmo, hoje o meu companheiro não está aqui com o violão, mas nem por isso vou deixar de cantar. Então eu gostaria de cantar para que a gente possa realmente abrir o nosso coração e receber aquilo que a gente precisa. Porque a gente recebe na medida que a gente se abre a receber. Porque Deus é tão infinitamente justo e bom que Ele nos permite a escolha do receber. Então que a gente escolha de coração aberto hoje receber o que a gente precisa. Espalhe amor, seja amor, no caminho uma flor tem valor, mesmo se tiver espinhos. Traga paz, vive em paz, tá tudo bem. Seja capaz de provocar algum sorriso no rosto de alguém. E se a vida te convida pra dançar num ritmo descontrolado, injusto, respire fundo, deixe o seu coração de janela aberta, deixa ser desperta. Sinta o gosto do muito ou do pouco. Se entrega, pode ir sem pressa. Viver é mesmo assim. Com o tempo tudo se acerta. A música está aqui por um motivo muito especial. Ela faz parte de uma das coisas que a gente pode fazer para mudar o nosso padrão vibratório, mudar o nosso padrão de pensamentos, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Então, por onde eu começo a pensar na minha cura? Cura seja do que for, de algo que a gente sofre aqui no corpo físico, ou alguma dor que está lá na alma, ou algum padrão de comportamento que me coloca em situações repetidas na vida. Então, por onde eu começo a pensar sobre isso? Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos. Pergunta 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. E de que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então a matéria também consegue enviar as informações ao espírito. Então a gente tem aí o nosso perispírito, tá? É o elo de ligação do nosso espírito com o corpo material. André Luiz traz ainda a informação de que esse perispírito é a roupagem do espírito e ela é pré-existente e sobrevivente à morte do corpo material, transmitindo suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. Então, o nosso perispírito, mesmo que a gente esteja, né, no plano espiritual, ele permanece sendo o mesmo. Ele vai sendo moldado de acordo com as nossas reencarnações. Mas aí, a gente chama de perispírito, na verdade, um grupo de corpos sutis. Esse perispírito é uma forma da gente condensar a informação. Espírito, perispírito, corpo. Porém, esse perispírito, ele tem algumas divisões.
tá? E por que isso é importante? Eu não vou me atentar a explicar cada uma delas, mas apenas para que a gente consiga ter um panorama geral, a gente consiga compreender da onde parte as informações do nosso pensamento. Então eu tenho aqui o nosso corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, mental inferior, mental superior, corpo búdico e átmico. E ali o espírito. A gente vai falar e vai focar um pouquinho aqui, ó, nos nossos corpos mentais, que é onde a gente tem a partida da informação para a criação do nosso pensamento, que vai se efetivar e se manifestar materialmente mais aqui embaixo, certo? Então, só pensem nisso. Quando a gente fala de perispírito, a gente está falando de uma gama de corpos sutis que vem trazendo essa informação. Então, os corpos vão se condensando para que eles tenham essa forma, tá? Então, pensando nesse campo mental, nesses corpos mentais superior e inferior, na onde parte as informações, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele faz uma narrativa explicando a evolução celular. Então, como as células vão evoluindo. E ele fala que essa evolução, ela parte desse campo mental. Tá? Porque a informação vem do campo mental para que ela se manifeste na matéria. E aí ele diz o seguinte, que as células articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem, à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes, em máquina eletromagnética super inteligente, que somos nós, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Isso é importantíssimo a gente pensar. As nossas células, elas respondem com precisão matemática aos apelos da mente, aquilo que a gente pensa. Nesse momento agora, a célula de cada um de nós está respondendo àquilo que está sendo criado lá no meu campo mental. As células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa. Quem governa as células? A nossa mente. E elas são disciplinadas. Aquilo que a gente produz no nosso campo mental vai se manifestar ali. E ele ainda fala, aqui ele vai comentando também, né, sobre a importância, né, desse pensamento nessa manifestação celular. E ele fala que para que haja um metabolismo de nível ideal, então todos os elementos químicos do nosso corpo possam funcionar de maneira ideal, eu preciso ter uma informação mental também igualmente ideal, para que aqui se manifeste de uma maneira positiva. E aí ele diz sobre o equilíbrio. Então, quando que acontecem esses níveis de elementos químicos ideais no nosso corpo físico? Quando há um equilíbrio íntimo. Então, o equilíbrio íntimo, ele preside, então ele vem antes, né, da manifestação desse equilíbrio corporal. E aí, pensando então nesse campo mental que ele manifesta na matéria, aquilo que a nossa célula precisa funcionar, ou mesmo as experiências que nos são atraídas, porque o pensamento é matéria, então eu também vou atrair. Eu posso criar uma ambientação, um ambiente em que é possível eu buscar a minha cura, ou eu posso criar um ambiente mental que propicia a criação de doenças. Certo? Então, se eu tenho lá um campo mental que me guia, eu posso tanto criar uma ambientação de cura,
quanto uma ambientação de doença. Agora vamos ao contrário. Lembra que o nosso corpo também faz a via contrária? Então, os hábitos, aquilo que eu desenvolvo na matéria, também leva essa informação de ambientação, tanto de cura quanto de doença. Faz sentido? Faz. E aí, Chico Xavier, no Pinga Fogo, lá na década de 70, ele diz o seguinte: a cura física é um caminho para encontrarmos mais adiante desastres morais de consequências imprevisíveis. O que significa isso? Quando a gente manifesta uma doença, essa doença, na verdade, apesar da dor que nos causa, ela é, muitas vezes, a bênção necessária do aprendizado que a gente precisa ter lá no nosso campo mental, emocional, porque a gente vai descobrir, às vezes, mazelas e sombras que estão necessitadas de amor, cuidado e foco, para que elas possam transpor essas barreiras. E a doença, muitas vezes, ela é um caminho para que a gente possa observar isso na gente. Esse é o aprendizado. E também, muitas vezes, a doença, ela atua como uma expurgação também dessas energias que aqui estão nos causando mal. E aí, através de uma doença, é possível eu extirpar essa energia do meu corpo. Então, apesar da dor, né, da doença, seja ela de cunho emocional, psíquico ou físico, ela tem o seu benefício, que a gente precisa olhar, né, e buscar passar a dor com amor e não com sofrimento. A dor vai estar ali. A dor vai estar e nós iremos sentir, mas que a gente possa aprender a sentir essa dor com amor e com foco no nosso aprendizado, né? Para que a gente possa efetivar uma mudança aqui em cima e a gente passe a vibrar aquilo que é positivo, para que a gente não chegue mais aqui nesse estágio de doença. Lembra da ambientação? Sem a mente, não temos a existência na organização física. Olha que interessante. Então a gente está falando tanto do campo mental, é o campo mental que possibilita as nossas experiências. Então, se a gente quer trilhar um caminho de experiências positivas e de aprendizados salutares, que a gente aprenda então a olhar para esse campo mental e emocional. Depois eu explico mais um pouquinho o que tem a ver esse campo emocional. Para que a gente consiga realmente escolher o caminho que a gente quer trilhar e não fique refém daquilo que a gente pensa sem pensar, daquilo que a gente pensa sem refletir, né? Vamos no automático. E aqui, essa é uma fala que está no livro do Pinga Fogo, do Chico, que perguntaram para ele por que o Dr. Fritz, né, não curou os olhos dele. E ele responde que o Dr. Fritz conversou com ele sobre isso, né? E disse o seguinte, as pessoas, né, quando se entregam à hipnose do sono, são inúmeros os benfeitores espirituais que trabalham e operam o socorro cirúrgico ou socorro de outra natureza em nosso favor, seja no mundo orgânico, em que nos sediamos presentemente, ou seja em nosso campo mental. Então o Dr. Fritz está dizendo que mesmo que a gente não for, mesmo que você não fosse até um local de cirurgia espiritual, na sua casa, quando você vai dormir, você pode receber esses benfeitores que vão atuar uma cura no seu corpo físico, no seu campo mental. E aí, ele continua esse texto dizendo que Fritz falou para ele que os olhos dele mantinham o caminho dele na missão de vida que Chico tinha. Por isso, ele não foi curado. A manifestação da doença dos olhos do Chico era, de certa forma, necessária para que ele se mantivesse no caminho da missão que ele tinha. Então essa é a resposta que
que ele obtém, né? Sobre os olhos dele. Então vocês veem que a doença, às vezes a gente acha que é algo que está nos machucando, mas na verdade ela está prevenindo algo que talvez fosse ser muito pior, de consequências inimagináveis lá na frente, certo? E aí eu vou entrar aqui um pouquinho em ferramentas de cura, terapias vibracionais, energéticas e espirituais. Aqui a gente tem naturezas diversas, tá? De ferramentas. E por que eu condensei elas todas aqui? Porque a gente está falando tanto sobre essa manifestação do nosso plano material a partir do nosso campo mental, numa visão espírita, só que essa visão converge com outras ferramentas que vêm de outros lugares. E isso, com certeza, é uma das afirmações mais bonitas que a gente tem de que a gente está no caminho certo, porque tudo está vindo para o mesmo lugar, para o mesmo ponto, tá? Então aqui eu vou comentar um pouquinho sobre essas ferramentas que são possíveis da gente utilizar para poder trabalhar esse nosso campo mental. E antes de entrar, eu vou falar um pouquinho sobre a fala de Marcelo Cotrim. Eu estava assistindo um podcast e ele falando sobre a manifestação do pensamento. Então ele fala sobre a lei da atração, e a lei da atração, independentemente daquilo que você deseja, né? O tempo inteiro você está atraindo experiências para a sua vida. O tempo todo, neste segundo, no segundo seguinte, e assim por diante. E a gente fala, vigie os seus pensamentos. Certo? Quem já ouviu isso? Vigiai os pensamentos. Porém, o pensamento ele é material, certo? Ele já está aqui, ele se manifestou. Ele é uma manifestação desse campo mental. O pensamento, ele é produto de algo anterior a ele. E que talvez para que a gente possa perceber, ele não seja colocado em palavras, mas sim aquilo que a gente sente. Aquilo que a gente sente produz esse pensamento. Então, o Marcelo Cotrim explica justamente isso. Não adianta você buscar apenas mudar o seu pensamento, que está aqui, já. Eu vou pensar positivo. Eu penso positivo, só que sem perceber, você pensa a coisa positiva, mas a sensação que vem atrás desse pensamento, ela não é tão boa assim. E o que está atraindo, qual é a vibração principal que está atraindo suas experiências e influenciando na sua matéria? É aquilo que precedeu. Então é aquela sensação. Para ilustrar melhor, eu tenho uma bandeja lá de pães de queijo e eu botei para assar, tá? Os pães de queijo são os nossos pensamentos, certo? Aí, aquilo que vem atrás, tá? Para assar o pão de queijo, são essas nossas emoções e sensações. Aí eu boto o pão de queijo para assar. Aí essa chama tá tão forte que ela queima os pães de queijo, certo? Ela queimou os pães de queijo. Aí que você fala, nossa, e agora? Pensamento negativo, tá, gente? Pão de queijo queimado é pensamento negativo. Aí o que eu faço? Deixa eu assar mais pão de queijo. Aí você troca, tira todos aqueles pães de queijo que estão queimados, joga no lixo, bota os pães de queijo para assar de novo. Aí queima de novo. Você tira e põe. Até que você percebe que a questão não é trocar o pão de queijo que está ali só. Eu preciso modificar a chama. Porque daí você percebeu que a chama do fogo está alta. Certo? Então não adianta eu só querer trabalhar aqui, deixa eu trocar esse pensamento. Mas a chama que está queimando os pensamentos está lá. Então é importante que a gente tenha controle desta chama, para que eu não queime. Isso não significa que eu tenho que deixar lá os pães de queijo queimados, tá?
pode tirar ele sim dali. A gente pode tirar e deve. Porém, além disso, e primordialmente, a gente tem que mudar a chama. Certo? E aí a gente tem, dentro da medicina chinesa, herbalismo, acupuntura, massagem, meditação, uma explicação de que a causa das doenças está no desequilíbrio da força vital no corpo. Qualquer desequilíbrio pode resultar em doenças ou enfermidades. Então a gente tem os fatores externos, internos, fatores comportamentais, ou seja, na medicina chinesa ela está dizendo que a causa das doenças pode vir tanto do plano físico quanto de um campo mental. Tá vendo como converge? As informações convergem. E a medicina chinesa, ela fala sobre a cura, mas também sobre a prevenção de doenças, que tem o seu foco além do corpo físico, vislumbrando a saúde mental. Então, olha lá, tudo que a gente está falando está aqui. São ferramentas que a gente tem aqui, tá? Para serem utilizadas aqui na matéria. A gente tem também um médico, eu não me lembro agora se década de 20 ou década de 30, Dr. Edward Bach. Ele começou a perceber que ele tratava os pacientes que tinham a mesma doença, com o mesmo remédio, mas o resultado não era igual. E aí ficou pensativo em relação a isso. Como que eu trato a mesma doença, com o mesmo medicamento, e eu não obtenho o mesmo resultado de cura? E aí ele começou a perceber que isso tinha a ver com esse histórico, com a pessoa em si. Quem era essa pessoa? O que ela vibrava e pensava? E foi quando ele fez os estudos, né, com as flores, e ele descobriu que não há cura verdadeira se não houver mudança na aparência, paz de espírito e felicidade interior. Então ele está dizendo que a cura acontece aqui dentro, de dentro para fora. Os medicamentos devem atuar sobre as causas e não sobre os efeitos, corrigindo o desequilíbrio emocional no campo energético. Olha que bonito isso! Tratar a causa e não o efeito. E de forma alguma eu estou dizendo que não é para a gente tratar sintoma. É importante tratar o sintoma. Por que é importante tratar o sintoma? Porque isso melhora um pouco o nosso estado de ânimo. E aí eu posso ir buscar a causa com mais tranquilidade. Então, tratar o sintoma é importante. Mas tão importante quanto, e talvez mais, além disso, eu buscar a causa. E aí, quando ele percebeu que a cura, então, partia da causa no campo emocional e energético, ele descobriu que as flores tinham propriedades vibracionais com padrões vibratórios característicos. Cada florzinha emitia uma vibração diferente. As essências florais permitem atuar sobre as tendências da doença, criando um estado luminoso de consciência, que permite que os miasmas sejam eliminados pelo sistema bioenergético, ou seja, não só no nosso plano etérico, mas também no corpo físico, tá? Através da substituição positiva das virtudes e qualidades destas plantas. Então, como que funciona um floral? Então, eles retiram o extrato da plantinha que tem uma vibração. E aí, dependendo da minha necessidade, eu vou tomar um tipo de floral diferente, certo? Esse floral vai cair na minha corrente sanguínea. A minha corrente sanguínea vai levar essa informação lá para o meu sistema nervoso. O meu sistema nervoso vai fazer a ponte. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter um caminho mais livre para encontrar esta causa. Mais livre lá dentro de mim, emocionalmente, no meu pensamento. Eu vou ter um caminho mais fácil.
floral sozinho não vai resolver a situação. Porque é a história da chama. O floralzinho vai lá e ele ajuda a tirar todos os pãezinhos de queijo queimado. Mas a chama tá ali. Então ele tirou os pãezinhos de queijo para você observar. Ah, tá. Então tá aqui. E claro que isso é um processo. Às vezes a gente falar parece que é simples, né? Nossa, que simples, eu vou fazer, né? E não é. Às vezes leva tempo, são processos, são coisas que a gente descobre. A nossa evolução ela é uma espiral. Às vezes eu vou voltar naquela mesma situação para aprender ainda mais alguma coisa. É como ler um livro pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Eu sempre vou aprender algo diferente. Eu tenho também, por exemplo, essa é uma educadora física, companheira de área minha, e ela também é psicóloga, e ela começou a observar, ela foi estudar também algumas informações lá no Antigo Egito, e ela começou a linkar as informações de que as nossas doenças, elas estão intimamente ligadas às nossas emoções, crenças e desarranjos energéticos. E ela diz que para que a gente possa mudar e efetivar uma cura, eu preciso de uma mudança e elevação de consciência. Então, a Cristina Caro, ela documenta as doenças de acordo com essas emoções e pensamentos. E é de muita ajuda, porque às vezes você pensa, se eu tenho lá no meu campo mental algo que vai trazer a vibração celular necessária para um funcionamento, certo? Do meu corpo. Sei lá, uma célula do fígado. E a gente descobre, por exemplo, que o fígado, ele acumula a raiva. Ele acumula. Então, eu já sei disso, eu vou buscar em mim. Então, onde será que está essa raiva? Né? Para que eu possa modificar. Inclusive, tem uma história dela que ela foi internada para retirada da vesícula biliar. E a vesícula tem a ver com um trabalho intenso, e ela vinha numa toada de trabalho muito intenso na vida. E aí ela falou que quando ela se viu no hospital, ela falou, não, eu não vou tirar minha vesícula, e tinha que tirar. Aí ela falou, vou conversar com a minha vesícula. E ela começou a conversar com a vesícula dela. Ela fechava o olho, imaginava a vesícula dela e conversava. Falava, olha, eu vou modificar meu comportamento, eu não vou mais trabalhar tanto. Você pode ficar tranquila, desestressa. Passou 3 dias internada, o médico voltou a fazer o ultrassom para fazer a cirurgia. Ele falou, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Assim, sua vesícula está normal. Não precisa ser retirada. É claro que isso a gente pode conquistar de diversas maneiras. No caso dela, foi uma conversa e uma intenção de mudança naquele direcionamento. E ela fala muito sobre algo que é importantíssimo, que toda e qualquer cura é proveniente do amor e do perdão. É forte isso, né? Porque às vezes a gente está falando de tantas ferramentas, mas da onde vem toda e qualquer cura? Do amor e do perdão. Não só perdoar ao outro, mas perdoar a si mesmo. Amar a si mesmo também, para poder efetivar um amor ao próximo. Eu tenho também aqui, para mostrar, Deepak Chopra, que é um médico indiano, que ele trabalha com medicina tradicional e medicina védica. Ele tem um livro, né, A Cura Quântica, que diz o seguinte, que o corpo humano é controlado por uma rede de inteligência. É a mesma fala de André Luiz. Eu tenho certeza que Deepak Chopra não leu André Luiz. Pelo menos 99%, vai, mas a gente não pode afirmar 100%, mas provavelmente não. E ele fala a mesma coisa, que o nosso corpo é controlado por uma rede de inteligência, que determina se estamos saudáveis ou bem integrados com a natureza, já que estamos ligados em nível celular com as forças do cosmos.
Ele acredita ainda que o pensamento individual se relaciona com as unidades fundamentais da matéria e da energia. O nosso funcionamento celular, funcionamento dos nossos átomos. Átomos está intimamente ligado com os nossos pensamentos. Ele tem um centro de reabilitação que ele trabalha com essas energias positivas, a mudança de comportamento, pensamento, meditação. E lá muitas pessoas se curam de doenças gravíssimas através desse caminho que ele dá, através da mudança do campo mental da pessoa. E ele diz aqui, né, somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Olha que interessante. Né? Então, essa busca por conhecer a si mesmo, a gente sempre diz tanto, né, na casa espírita sobre reforma íntima, sobre a gente se observar, se conhecer e se modificar. E o que é senão a proposta dessa reforma íntima? Reconhecer os nossos desafios, as nossas dificuldades e as nossas potencialidades, para que a gente possa mudar mesmo esse nosso campo de vibração. A gente tem também a PNL, a Programação Neurolinguística, que ela vem no sentido de compreender, né, o processo da mente, provocar mudanças e alcançar resultados positivos. Estuda os processos e organizações mentais. Então, para a PNL, a mente ela recebe as informações, filtra, depois as organiza e faz com que a pessoa responda aos estímulos externos. Ou seja, ela ensina a pessoa a controlar aqui dentro, para que a partir de uma informação que chegue fora, eu reconheça e possa agir sobre aquela informação. A PNL também possibilita ampliar o autoconhecimento e reprogramar a mente para melhorar a vida pessoal, profissional e familiar. Favorece a criação de novos hábitos e ações construtivas. Então, isso é um caminho muito interessante, porque é a ciência material buscando conhecer coisas que a gente ouve há muito tempo. Dentro do espiritismo e como na medicina chinesa, medicina védica. Então a gente está falando do poder que a gente tem aqui dentro da gente para modificar o que está aqui fora. E aí eu entro nas cirurgias espirituais, que é algo que acontece, né, em muitas casas espíritas, e como o Dr. Fritz comenta, né, através de Chico Xavier, que acontecem nos nossos lares. Mesmo sem a intervenção mediúnica, a gente pode receber uma cirurgia espiritual dentro da nossa casa. E o que é a cirurgia espiritual? Se não uma intervenção fluídica de fluidos no corpo perispiritual que tem efeitos diretos no corpo físico. Então, se eu troco a informação aqui vai chegar diferente, certo? Se eu troco a chama, vai chegar diferente essa informação. Podendo ou não ter essa intervenção mediúnica. As cirurgias espirituais, elas são recursos muito interessantes se a gente realmente tem aquela vontade de mudança. Porque ela vai ser potencializada. Porque a cirurgia espiritual ela vai agir na causa mesmo. Vai lá no corpo perispiritual, vai acessar a causa. Só que para que eu possa me manter, né, curado, a manutenção é de autoria própria. Então eu recebi aquela bênção, então agora eu preciso cuidar disso que eu recebi. E aí eu tenho dois relatos, né, de dois médicos aqui sobre a cirurgia espiritual como recurso de cura, que é o Dr. Fritz. Eu já fiz, acho que 7 cirurgias espirituais.
E eu estava fazendo um balanço esses dias de todas essas cirurgias que eu fiz. E algumas foram inclusive de problemas que não tinham se manifestado na matéria em exames clínicos. Ela estava ainda se manifestando, porque como eu sou uma pessoa muito sensível, eu sentia do perispírito para o corpo, mas eu não tinha a manifestação concreta e física no corpo físico. Eu só sentia as dores. Essa, por exemplo, foi uma cirurgia de muito sucesso que eu fiz. E já teve cirurgias que não. Eu fiquei bem um tempo e depois eu voltei a piorar. A quem eu devo esse sucesso e esse talvez fracasso ou desvio de rota? A mim mesma. A mim mesma. E aí, o Dr. Fritz, então, ele é um médico que viveu na época da Primeira Guerra, inclusive ele lutou na Primeira Guerra. E quando ele desencarnou, ele passou um tempo, né, naquela região umbralina, até compreender, ele até conta um pouco, nesse livro ele conta um pouco de como ele era soberbo ao chegar lá, né, ele queria furar fila, não, eu preciso, né, eu sou o médico tal, e depois ele foi entendendo que não, e ele passou recluso por um tempo estudando medicina no plano espiritual. Inclusive, muitas coisas que vieram a se manifestar na matéria em termos de avanços tecnológicos, esses médicos da espiritualidade ajudam para que isso aconteça. Por isso que eu falei que se tratar o sintoma também é importante, né? Para o nosso estado de ânimo. Mas vamos lá. Ele diz que ele é um espírito trabalhador, que é necessitado de evolução ainda. Ele é conhecido pelas cirurgias espirituais com cortes, mas hoje ele também trabalha com cirurgias de mãos limpas. Então, por onde ele faz a cirurgia? Através das mãos dos médicos, né? E por que ele ainda explica que ele usa objetos diferentes, às vezes as pessoas olharem? Porque quando ele estava na Primeira Guerra, ele operava as pessoas no meio do nada, então ele arranjava, né, o que fazer para poder fazer a cirurgia. Então, ele fazia, né, há um tempo atrás, as cirurgias com cortes, mas hoje ele faz as cirurgias de mãos limpas. Inclusive, eu conheço um médium, a gente trabalha nesse trabalho desse médium com o Dr. Fritz, e ele comentou que ele falou assim, que uma das coisas que ele pediu para o Dr. Fritz era: eu não quero realizar cortes, eu quero fazer uma cirurgia de mãos limpas. E aí a cirurgia passou a ser de mãos limpas. Então ele estudou muito lá no plano espiritual para desenvolver técnicas que são utilizadas em cirurgias espirituais e são repassadas ao plano físico. E ele conta que quando você vai numa cirurgia espiritual, você foi lá para ter a cirurgia, fazer a cirurgia. Você já está sendo tratado aqui. E o que significa isso? Significa que, às vezes, a manifestação da cirurgia ali, física, para a gente entender que deitou na maca e fez, serve muito também para o nosso psiquismo, né? Para a gente compreender, mas a gente está sendo tratado. E a gente está sendo tratado aqui e agora. Nesta casa espírita, neste momento. Não é muito bonito isso? É mais bonito se a gente se conecta, porque daí quando a gente se conecta, a gente pode receber ainda mais. Lembra do nosso poder de escolha. E ele conta, né, que essas cirurgias espirituais, eles utilizam aparelhos, às vezes no plano espiritual, aquilo no hospital mesmo. Às vezes as pessoas saem com aparelhos acoplados no corpo, que eles vão se desmaterializando. E não é somente ele, por exemplo, existe uma equipe multidisciplinar. Então, existem médicos de outras especialidades que estão trabalhando também. Existem terapeutas, psicólogos do plano espiritual. Porque muitas vezes as doenças emocionais e psíquicas necessitam de uma intervenção de alguém que saiba, né, esse direcionamento. E, basicamente, ele fala que os magnetizadores, as pessoas que trabalham, eles são fundamentais para que o trabalho de cura aconteça.
por conta da doação de fluidos. Então, quando a gente senta aqui, assiste uma palestra, está concentrado, está buscando, e aí eu vou tomar um passe, e eu me abrir para esse passe, é possível que eu receba aqui, passe. É claro que, dentro de um programa de cirurgia espiritual, eu tenho um médium de efeitos físicos que tem uma canalização talvez um pouco maior dessa energia. Mas isso não significa que somente isso é o necessário. A gente pode receber aqui. A gente pode receber na nossa casa uma cirurgia como essa. E aí ele diz que esses fluidos, então eles vêm de natureza espiritual dele, né, como o médico vai fazer, do médium que está recebendo fluidos, da natureza e fluidos telúricos da Terra. Porque nós somos um aqui, nós fazemos parte. Então lembra lá dos florais de Bach? Falando sobre a vibração das plantinhas, que quando a gente ingere essa vibração, a gente consegue atingir aquele campo vibracional na gente. Olha aqui, a cirurgia está trazendo lá no nosso lar, André Luiz, não sei se vocês se recordam, então quando ele chega na casa dele e o atual marido da esposa está lá sofrendo, né? Ele busca uma energia da natureza para colocar no corpo. Ele busca isso, esse fluido. Eu só não me lembro exatamente o que era, se era uma árvore ou... Você lembra, pai? Não? Buscar os espíritos da natureza, né? Eu lembro que ele foi e aí ele buscou esses fluidos para colocar como remédio, como medicação. Aí eu tenho o segundo médico, que esse é da Segunda Guerra, Dr. Hans Elisee. Essa foi uma entrevista durante um trabalho e ele trouxe ainda mais algumas informações. Então, ele faz uso de instrumentos, não de cortes, de instrumentos. E ele explica que esses instrumentos são magnetizados antes de encostar no paciente. Então, o paciente vai receber também esse fluido através desse instrumento. Mas, como diz o Dr. Fritz, a mão do médium é suficiente, ou você está lá na sua casa e quer muito receber, assim será. Ele utiliza frequências dos raios, ele fala da fraternidade branca, a depender do que o paciente precisa. O que significa isso? As cores têm vibração. Cada cor tem uma vibração. E se o nosso corpo vibra também, aquela cor, assim como a florzinha pode alterar uma vibração, a cor também pode trazer essa alteração. A gente tem também aqui cromoterapia, não tem? A luz azul que acalma, né? Então isso também faz diferença. E ele fala uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com a nossa fala de hoje. Ele diz que a cirurgia espiritual, ela é mediadora e facilitadora do processo de cura, mas não tem poder sobre a melhora definitiva do paciente, já que essa cura é propriedade do paciente e de decisão divina, porque também tem isso. Às vezes existem doenças que a gente, como no caso de Chico, dos olhos, que o mantinham na missão. Então precisa ser de natureza, né, propriedade do paciente e decisão divina para que isso aconteça, necessitando de um processo para ser alcançado. Então é muito bonito que o Dr. Hans ele fala: eu não curo ninguém. Quem cura é o próprio paciente com permissão divina. O máximo que ele faz é facilitar o processo. E isso me lembra uma história que a gente tem um tempinho ainda, eu vou contar essa história porque foi muito significativa para mim. Como eu falei lá no começo, quando eu venho falar agradecendo a todo mundo, porque eu tenho uma busca minha também, né? Então eu tô longe de saber tudo, muito longe, aliás. Eu pesquiso muito e busco compreender a minha vida. E eu estava indo para um teatro em Lençóis. Aí a gente chegou lá
abrem a porta do carro e ouvindo um miado. Um miadinho de gato. Miado, miado, gatinho. Aí a gente viu que tinha um bueiro, uma grade de ferro chumbada, então não tinha como tirar a tampa do bueiro. E o gatinho estava lá dentro. Ele miava e colocava a patinha para fora. Aí me deu até vontade de chorar, porque não tinha como tirar ele dali, não dava. E tinha um túnel, parecia um túnel, muito escuro, que eu acho que é por onde ele entrou ali. E eu ali, aí meu namorado saiu para buscar onde saía o túnel, foi ligar pro bombeiro, para, tentar, e eu naquela angústia com o gatinho, aí comecei a rezar. Falei, poxa Deus, ajuda o gatinho, ele vai morrer aqui, porque ele não consegue. Falei, não tem alguém que pode se mostrar pro gatinho dentro do túnel e chamar ele dentro do túnel? Eu fiquei, rezando e pedindo para alguém tirar o gatinho de lá. Eu me concentrei tanto, veio um arrepio na minha coluna, a seguinte frase: você é o gatinho. Eu levei um susto. Eu sou o gatinho. Quantas vezes nós somos o gatinho do bueiro, que não tem saída por onde a gente quer sair. A espiritualidade maior está ali, no bueiro, mas não dá para tirar você dali. Por mais vontade que cada protetor de nós tenha de tirar a gente de uma situação, muitas vezes não é possível. O gatinho precisava sair por onde? Pelo túnel. Quem seria capaz de tirar ele pelo túnel? Ele mesmo. Ele mesmo. Uma força interna. O máximo que a gente podia fazer era mostrar o túnel para ele, iluminar o túnel para ele, mas retirá-lo ali. Então, quantas vezes a gente vislumbra onde a gente quer chegar, só que o caminho está errado? Percebe como nós somos o gato do bueiro? Muitas vezes. Obviamente eu chorei depois, porque foi muito forte e muito significativo. Então, o Dr. Hans, quando ele fala que a cura é nossa propriedade, apesar de num primeiro momento nos assombrar, também é muito reconfortante, porque significa que a gente tem a possibilidade e que está aqui. E a gente não está sozinho, porque todos nós somos partículas divinas. Deus opera dentro da gente. Se Deus opera dentro da gente e a gente tem a capacidade de transformar a nossa vida por uma mudança interna, é lindo porque está aqui pertinho. Às vezes a gente busca fora. Então, todas essas ferramentas que eu trouxe são meios facilitadores e mediadores. A cura é nossa, junto com Deus. Através, lembra da Cristina Cairo? Do amor e do perdão. É isso que a gente precisa estar. Essa precisa ser a nossa chama. Quando a gente corrige a chama, através do amor e do perdão, o pãozinho de queijo não vai mais queimar. E aí ele também fala, então, que as doenças são sinais de alerta e aprendizado, expressadas pelo desequilíbrio de energias e fluidos, advindos de processos emocionais, palavras não ditas e mágoas não curadas, que dependendo da sua natureza, desenvolvem algum tipo de doença específica. Ou seja, está tudo sendo criado lá, no campo mental. E como que ficam as coisas que a gente precisa passar em decorrência de outras encarnações? Do mesmo processo. Lembra que o perispírito é o mesmo? Parte ainda daquilo que a gente criou a partir do nosso pensamento. E às vezes precisa ser extirpado de nós. E a matéria é um dos meios mais fáceis. E ele fala, por exemplo, que existem pessoas que fazem as cirurgias espirituais, elas se comprometem tanto com aquela cura, mas ainda é uma doença incurável, do ponto de vista físico. O que a espiritualidade faz? Encapsula essa doença, para que ela não se manifeste.
Mas ele ainda explica. É uma bomba relógio e é você que tem o botão. Se você não corrigir a causa, você aperta o botão, a doença volta a se manifestar. Se você corrige aqui, a doença fica encapsulada e a partir do momento que o seu corpo físico, né, padece, ela vai embora junto com o corpo físico. E ele fala muito, isso aqui é muito importante. Olha a mudança da nossa chama. Amor, fé e esperança são primordiais no processo de cura. Muitos vêm pela dor, mas desacreditados de realmente se curarem. E por isso a cura é mais demorada. Ah lá, somos nós, de novo somos nós. E aí, eu sei que eu falei muita coisa. E essa é uma busca, isso é resultado de uma busca de muitos anos e talvez de outras encarnações. Mas nesta minha atual encarnação, é uma busca de muitos anos, que apesar de eu ser nova, já vivi muitas experiências e uma busca constante por me melhorar. E eu quero, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque às vezes eu venho falando e aí, nossa, é simples, mas não é simples, eu não estou dando conta. Calma, tudo é processo. Quando a gente modifica a chama pelo amor, perdão, fé e esperança, a espiritualidade vai ficar ali no bueirinho. Vai, olha, talvez eles consigam até mais recurso. E quem sabe a mudança foi tanta que eles consigam uma serrinha e tira a gente do bueiro. Não é? Então nunca percam a fé, a esperança, o amor e o perdoar-se e perdoar aos outros. É isso que vai transformar. E aqui, sobre as reflexões, então, dos processos de cura nossos, a gente tem o autoconhecimento como algo primordial, para que a gente possa manifestar algo mais consciente. O poder da fé e das orações, para que a gente atraia essa vibração positiva, para nos dar ânimo de mudança. A nossa intuição. O que é a nossa intuição? É trabalhar com aquilo que a gente já tem. Eu brinco que quando a gente foi criado, Deus colocou o kit divino dentro de nós. Esse kit tem todas as ferramentas necessárias. E a intuição é aprender a utilizar esse kit. O poder do campo mental e emocional. O cultivo de hábitos salutares. Então lembrem-se que a matéria também influencia lá no nosso perispírito. Então é importante manter hábitos salutares aqui, saudáveis. A busca de ferramentas auxiliares para que a gente melhore os sintomas para tratar a causa. E a prática do verdadeiro amor e perdão. E aqui eu coloquei a escala de David Hawkins, que fala sobre a vibração de cada emoção. E o que é muito interessante a gente observar aqui é que as vibrações mais baixas, culpa, vergonha, ofensa, humilhação, a gente poderia chamar de vitimismo. Não poderia? Quanto mais a gente se vitimiza, o outro fez, aconteceu, eu sou um desafortunado, olha o que está me acontecendo. Eu estou vibrando aqui embaixo. Eu brinquei com uma amiga minha que ela é terapeuta neurocomportamental, né? Eu falei assim, a partir do momento que você está com raiva, olha lá, você está com raiva, você está com um passinho a mais de melhorar. A raiva canalizada no bem, tá? Entendo. Não é a raiva transformada em algo pior. É a raiva como chama que me movimenta. Passei disso, fui para coragem. Eu tenho coragem de me mudar. Eu tenho coragem de ver aquilo que talvez eu não goste tanto em mim. Eu começo a aceitar, a perdoar. E a partir daqui, eu vou subindo a minha vibração em escala.
Então, o vitimismo, a gente se colocar numa situação, né, realmente muito de vibração baixa, vai ser mais difícil de trazer a cura aqui. Mas se aos pouquinhos a gente for conseguindo modificar esses sentimentos e essa vibração, eu vou chegar no nível da coragem. Aliás, todos nós aqui já somos corajosos. Porque se nós não fôssemos corajosos, não estaríamos aqui ouvindo tudo isso. Não estaríamos aqui estudando. Porque é preciso ter coragem para ouvir as coisas que vão nos fazer mudar, porque é a questão da porta estreita. Só passa pela porta estreita quem tem coragem. Porque a porta larga é fácil. E nós já somos corajosos por isso. Que a gente mantenha esse otimismo e essa coragem. E aqui, se me permite o horário, eu gostaria de cantar só uma música para finalizar. Eu quero me curar de mim. Não assustem talvez por algumas palavras dessa canção, mas ao longo de uma busca de muitos anos, eu entendi que enfrentar as nossas mazelas e as nossas sombras com amor e com perdão é o melhor que a gente pode fazer por nós. Mesmo que a gente encontre dentro da gente coisas muito desafiadoras. Então eu desejo para todo mundo, longe de saber ou de ser uma verdade absoluta tudo que eu disse, mas de coração o que eu desejo é que todos nós possamos sair daqui com uma esperança e uma fé renovada, uma fé de ação, uma esperança de esperançar e agir, e não apenas de esperar. Desejo a cura para todo mundo, principalmente a cura daquilo que nos faz sofrer tanto. Então, que agora, a partir dessa música, cada um possa se curar de si mesmo.
cura há de existir. Não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. Eu agradeço do fundo do coração a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Vocês fizeram com certeza o meu dia e meu momento muito melhor. Obrigada.